Então, tá bom, vamos lá. Na semana passada, o nosso amigo Vanildo, né? Ele. Deixa eu ver como é que eu boto esse negócio pro canto. É só arrastar mesmo. Que eu não consigo ver vocês, né? Mas, enfim, tá bom. Ele tem quatro opções lá em cima. Tá vendo aquele exibir vídeo de grade? Tem bem no topo. Aí tem a do meio, a terceira, acho que é a melhor, da esquerda para a direita. Aí depois você arrasta para o cantinho que dá. Pronto, assim. É, mais ou menos, né? Senão ele fica no meio da imagem aqui, Ainda né? fica, né? É. Tá bom, vou deixar ele pequenininho. Então, na semana passada, né, o nosso amigo José Vanildo fez uma apresentação bem bacana, bem interessante, né? Ele falou um pouquinho dessa escola, né, que é a escola do Sudadharma Mandalam, que é a mesma da qual eu faço parte também, né? A mesma filosofia, vamos dizer assim, que tem as suas raízes, as suas origens lá na Índia, né? Uma instituição milenar. Então, foi bem legal, assim, porque ele fez um apanhado, né? Bem geral, né? Falou um pouquinho desse tipo de yoga, né? Que se chama Raja Yoga, que é um pouco diferente daquilo que a gente está acostumado a ver no dia a dia, a ouvir, que é a yoga onde a gente tem os asanas, né, as posturas, que eu acho que até a yoga que a Gabriela conhece bem, né, a Hatha Yoga, e enfim, tem outras modalidades de yoga também, mas de uma forma geral, assim, o que a gente, né, imagina no primeiro momento é uma yoga onde a gente está imaginando algum tipo de postura, né, algum tipo de relação entre o nosso corpo e a nossa mente, né? E por aí vai. Mas a Raja Yoga, né, como o nosso amigo Vanildo falou, né, um pouquinho na semana passada, ela tem um enfoque bastante assim ligado à espiritualidade, né, ligado a esse mergulho para dentro de si, né, no sentido de que acredita-se, né, de que dentro de nós existe um Deus, né, existe uma presença divina dentro de nós. Então, a Raja Yoga ela é construída no sentido de nos conduzir a esse contato com Deus dentro de nós. Então, é isso, né? A partir desse princípio de que existe a presença de... Existe Deus, Deus existe, né? Um Deus supremo, ele existe. E a nossa missão, né, enquanto seres humanos, enquanto seres em evolução, de alguma forma, é nos aproximar e nos conectar com esse Deus, ou de alguma forma manifestar esse Deus que está tanto dentro quanto fora de nós. Então, a Estudar Dharma, ela, assim, de maneira bem resumida, né? Ela, ela é isso. E aí eu aproveitei para poder fazer um gancho, assim, um pouco do que ele falou na semana passada, né? E aí eu separei em três partes aqui para a gente ler, né? Não é muita coisa, são três páginas só. A gente lê aqui, fazer uma apresentação, assim, né? Sobre o que é Estudar Dharma, né? Os seus princípios mais, assim, fundamentais. Falar um pouquinho sobre o tal do Cristo planetário, né? Então ele falou também sobre isso, né? Quando a gente entrou o mantra Om Namo Narayanaya, né? Que é um mantra assim muito famoso, né? Muito importante dentro dessa cultura oriental, né? Dentro dessa escola ali com essas bases na Índia, que é, é uma é uma reverência, né? Um louvor diretamente a esse Cristo planetário, dentro e fora de nós. Então, vou explicar um pouquinho mais sobre esse mantra, né? Explicar um pouquinho mais sobre essa entidade, de alguma forma, né? Se é que a gente pode tratar assim, mas enfim, que é o Cristo planetário. E aí, por último, a gente vai falar do mantra especificamente, né? Explicar a importância dele e tudo mais. Então, a gente vai lendo junto aqui,
e eu acho que eu vou dando umas paradinhas assim para explicar um pouquinho, né? Tem algumas coisas assim que às vezes estão no idioma do sânscrito, e aí a gente muitas vezes não está acostumado, né? Eu não sou nenhum especialista, tá? Mas como eu já faço parte, né, dessa instituição já há algum tempo, acaba que com o tempo a gente vai aprendendo. Mas eu gosto sempre de ter um material assim para a gente ler junto, para a gente acompanhar junto, porque de alguma forma é o respaldo, né, de pessoas, né, que deixaram isso para trás, né, pessoas assim mais adiantadas do que eu, né, mais adiantadas do que nós, de alguma forma, grandes personagens aí que deixaram muita coisa preparada aí para a gente, né, muito material, né, nas escrituras sagradas, em algumas publicações, por aí vai. Então, eu gosto sempre de pegar isso aqui para a gente lendo junto, porque a gente sempre está falando aqui de grandes seres, né? Então, Sijanada, né? Aqui é Srivajra, né? Vocês não conhecem, mas são figuras aí bastante importantes, né? Dessa doutrina aí milenar. Então, tá bom, vamos começar lendo aqui a parte de apresentação. Vocês estão conseguindo ver a minha tela legal aí? Como é que tá? Tá tranquilo, né? O tamanho da letra, tudo, né? Dá pra gente... Tá legal, dá para ver tudo. Beleza. Shuddha Dharma é o sistema filosófico preeminente que sustém os princípios mais vitais sobre a vida e a conduta, encaminhados ao logro do progresso material e espiritual da sociedade. A verdade básica que sustenta a Shuddha Dharma é que o mundo se encontra dirigido a seu mais alto destino pelo Supremo Diretor, Bhagavan Narayana, que, mediante a cooperação da hierarquia oculta, por ele constituída, governa desta maneira a seus filhos, os quais, de acordo com suas capacidades, são depositários de particulares iniciações conferidas pela hierarquia, as quais habilitam o aspirante para vencer a perniciosa raiz do egoísmo pessoal, que é gradual e seguramente dominado, sendo isto o fim a que conduz a sua filosofia. Então, só fazendo uma pausa aqui, né, para a gente ir aprofundando um pouquinho, explicando. Então, o Shuddha Dharma, né, pelo que ele está trazendo, é esse sistema que vai tratar de princípios essenciais, de princípios fundamentais. Então, de alguma maneira, se diz, né, que a Shuddha Dharma ela não é nem uma religião, né, porque não tem uma religião em particular, né, e não tem nenhum tipo de separatividade com as outras religiões. Mas é justamente esse olhar para a essência do que está por detrás das religiões. Então, quando ele fala dos princípios vitais, ele está falando que, de alguma forma, existe uma ética espiritual, né? Que todas as religiões possuem essa tal dessa ética espiritual, né? Que, de alguma forma, a gente pode pensar aí na veracidade, na verdade, na bondade, né? De fazer o bem, né? No amor. Então, quando ele fala que a gente está olhando para esses princípios vitais, né? Para esse modo de vida, de conduta, é muito nesse sentido, né? De que a gente está olhando para a essência, a gente está olhando para esses conceitos que vão estar diretamente ligados ao nosso dia a dia, à nossa prática. E uma outra coisa que ele fala aqui que é bem importante, né? Que eu acho que é nisso que está a nossa conversa de hoje, é que a Shuddha Dharma, ela traz uma informação de que o nosso mundo ele não está evoluindo ao acaso. A gente não está aqui à toa, a gente não está aqui evoluindo à mercê, digamos assim, da estatística, da aleatoriedade. Não. Então, o que se diz, né, é que existe uma condução da evolução do planeta, né? Então, o planeta ele está evoluindo de maneira muito bem orquestrada, de maneira muito bem conduzida por essa hierarquia oculta, né? Então, esse grupo de seres mais evoluídos do que nós, né, aqui do plano espiritual, né, que ele chama de hierarquia oculta, conduzem a evolução do planeta. Então, eu acho que outras doutrinas também trazem coisas nesse sentido, né? O espiritismo fala bastante sobre isso. E aí ele fala, né, que Narayana, quando a gente usa a palavra Narayana, a gente vai falar bastante sobre essa palavra, isso é bem importante.
é tido como sendo o diretor dessa hierarquia divina, essa hierarquia oculta, ou seja, esse grupo de seres angelicais, nesse grupo de seres mais avançados, mais evoluídos, também passaram pelo seu processo de evolução, assim como nós, né? Na matéria, na carne, mas hoje ocupam aí posições mais avançadas. Essa hierarquia possui um supremo chefe, né? Que a gente tem muitas vezes se refere a ele como sendo o Cristo, né? O Cristo planetário. Então, o nome dele é Narayana. Quando a gente fala Bhagavan Narayana, a palavra Bhagavan, ela nada mais é do que como é que eu vou dizer assim, uma palavra a mais para dizer assim, o Senhor Narayana, né? Para designar a divindade Narayana, né? Que é mais do que uma personalidade, é um ser divino, né? É um ser divino e muito grandioso. Mas o nome que se dá, nesse caso aqui, é Narayana. E a gente vai ver que existem outros nomes, né, dentro de outras filosofias que se referem a essa mesma entidade, né, esse Cristo que conduz a evolução do planeta. E ele está dizendo, né, que de alguma forma, à medida que nós estamos também na nossa caminhada, né, estamos também avançando no nosso processo evolutivo, a gente vai recebendo certas iniciações espirituais. E não são iniciações que são conferidas por outros homens, porque um homem não é capaz de iniciar outro homem. A gente até vê isso acontecendo, né? Em alguns lugares. Mas as iniciações espirituais, elas são conferidas pela própria hierarquia, né? Ou seja, essa entrega, né? Essa doação de uma energia extra, né? De um favorecimento para que a gente consiga avançar mais e vencer, como ele diz aqui, a perniciosa raiz do egoísmo, o egoísmo pessoal. Então, à medida que a gente vai vencendo isso e dominando esse egoísmo pessoal, a gente vai se aproximando dessa presença dos mestres e nos tornando cada vez mais colaboradores desse grande plano, né? Então, no estágio que a gente está, isso já é uma coisa muito difícil, né? E é um grande ideal, né? Passar a ser colaboradores desse grande plano, que é o que ele vai falar aqui agora. Abriga a esperança, voltei a ler de novo, né? Abriga a esperança de que, vivendo assim, a vida universal se assegura para todos a bendita união com a hierarquia, resultando de sua companhia um aumento de nossa capacidade e força para servir com mais eficiência a raça. Uma vida deste modo consagrada ao amor revela diretamente a nossa visão da profunda realidade da divindade, escondida no coração de cada um de nós, o qual é também residência do Supremo Diretor. Esta é a grande mensagem concedida à humanidade. Seu ideal é a soma das aspirações do homem. O seu propósito é a completa realização do destino humano. Então, aqui ele só diz o que eu estava falando, né? Que, em última instância, a nossa grande meta é justamente essa união, né, com esse Deus que está presente em nós, né? Então ele está mais perto de nós do que a gente imagina, né? Então ter essa certeza, né, essa convicção, uma coisa que às vezes até na teoria a gente consegue, mas é algo que a gente só vai conseguir ter de fato assim por uma experimentação pessoal, né? Por isso que a yoga para mim assim é uma coisa muito bonita, né? Porque ela não pressupõe que a gente tem que acreditar no que alguém está falando, né? Vocês não têm que acreditar no que eu estou falando, assim como não tem que acreditar no que ninguém está falando. Mas eles sempre trazem essa perspectiva de que a yoga ela deve ser experimentada pela pessoa para que ela, por conta própria, ela por si só tenha essa certeza, né? Através da experiência, não através de uma fé cega, né? Ou de uma fé, mas através da experiência. Então, eu acho isso muito, muito bonito, né? E, de alguma forma, a meditação é essa grande ponte, né? Para essa interiorização, para esse contato com Deus, né? Então, aqui ele fala, né, que essa vida universal, né, como ele diz aqui, viver essa vida universal, ou seja, vencendo a raiz do egoísmo, a gente vai, no futuro, né, se não no presente,
nos unirmos à hierarquia divina, nos unirmos a esse grande plano, né? Esse grande plano em favor da evolução do mundo. E aí é bem legal, assim, não sei se o Fratani entrou aí, se ele já está aí presente ou se ele não entrou, mas uma coisa que ele fala sempre, né? Ele fala sempre em Santo Antônio de Pádua, em Francisco de Assis, né? Lá no projeto, né? Esse trabalho aqui não é nosso, nós somos apenas servidores, e é isso aí, né? Nossa meta é essa, nosso objetivo é esse, né? Não é eu fazer porque eu quero fazer, ou fazer alguma coisa com objetivo pessoal, ou com objetivo egoísta, mas eu fazer porque eu quero colaborar com esse grande plano. Eu quero colaborar, né, e ajudar a servir, né, aos grandes, né, que sabem muito mais do que eu sei, né, que têm um alcance muito maior do que eu tenho, para poder, de fato, saber o que é melhor, né, de fato, estar sendo parte da solução e não parte do problema. Então, aqui é uma coisa bem resumida, né, uma apresentação bem resumida aqui dessa escola espiritual, né, vamos dizer assim, desse sistema filosófico que é a Shuddha Dharma. E aí os principais objetivos, né, ele diz aqui, 1, para que estude a natureza do homem e do universo. 2, para que estude a relativa posição na existência cósmica. 3, para coordenar a vida interior e exterior. E assim, realizar mediante a síntese do yoga no sentido de união, a onipresente divindade, com a ajuda das iniciações conferidas pela hierarquia, sob direção de Bhagavan Narayana. Ou seja, alcançar a iluminação, né? Realizar essa união com o sagrado, né? Essa união com Deus no nosso coração, mediante a ajuda dos grandes seres da hierarquia, né? Como ele fala aqui, a ajuda das iniciações. Ou seja, eu por mim nada posso, mas Deus em mim tudo pode, tudo realiza. Então a gente necessita dessa ajuda, né? Desses grandes seres para avançar, porque depender de nós por nós mesmos, a gente peleja muito, né? Tropeça muito e cai muito. Agora, com a ajuda dos nossos anjos guardiões, né? Dos santos, dos Mahatmas, enfim, seja lá que denominação que a gente queira dar, né? Para esses seres mais evoluídos que nos auxiliam na nossa caminhada, é de fundamental importância. Então, é esse contexto aqui que está sendo trazido, né? Essas iniciações, essas energias que nos são doadas para que a gente desempenhe certas tarefas e assim possa caminhar de maneira mais rápida, né? Pronto, é isso, né? Apresentação, primeira parte. E agora vamos falar especificamente sobre o Cristo planetário, né? Sobre Bhagavan Narayana, né? E entender um pouquinho quem é Narayana. O Cristo planetário. O Maharishi, Bhagavan Narayana, né? Então aqui o Maharishi é só ele está dizendo o grande ser, né? A grande alma, essa grande, né? Entidade, né? Vamos dizer assim. Narayana é o divino ser que em um planeta dirige até a perfeição todos os seres, mediante a hierarquia de Mahatmas e Yogis, de anjos e santos, os quais, desde as diferentes localidades espirituais, através dos éteres, inspiram aos egos viventes nos reinos da natureza. Quando, porém, a alma dos seres humanos se perverte e endurece seus veículos receptivos, impossibilitando a captação das inspirações divinas, e na vida mundana prepondera a inveja, o egoísmo, o ódio, guerras, crimes e morte. Então, o Maharishi Narayana envia um emissário ou avatar ao mundo, a fim de que continue um processo evolutivo que não teve princípio, nem jamais terá fim. Então, basicamente, ele está dizendo aqui, né, que esse grande ser, né, que é uma coisa inalcançável para nós, né, o Deus, o nosso Deus, que a gente se refere a ele como sendo Deus da Terra, né, Cristo da Terra, o Cristo planetário, ele conduz a evolução do planeta e em dados momentos, quando o planeta, né, a humanidade se encontra muito desviada da sua rota, do seu caminho, o que ele faz? Ele envia os seus emissários para poder trazer de volta, para poder restabelecer
a espiritualidade, restabelecer a ordem, né, a paz no mundo, no sentido correto da evolução. Então, o que ele está dizendo aqui é que esses grandes seres, né, que passaram pela humanidade, a gente sabe, né, a gente conhece a história de alguns deles, né? Então, Krishna, né, que é muito famoso lá no Oriente, Buda, Jesus, ele vai falar aqui agora sobre isso. Eles são tidos, né, de acordo com essa doutrina, de acordo com essa filosofia, são tidos como avatares, né? São tidos como enviados de Deus, como representantes de Deus, representantes do Cristo. Eles são avatares, ou seja, avatar, né, no sentido da palavra mesmo, significa aquele que desce. Então, esses seres, eles são representantes de Deus, eles têm uma ligação direta, devido à sua pureza muito grande, eles representam diretamente a vontade de Deus na Terra, são representantes diretos de Deus, do Cristo na Terra. Mas quem está conduzindo esse processo todo é esse Deus maior, né, esse Cristo planetário. E aí vamos ver o que ele fala aqui agora. Entre os enviados divinos que já vieram, citarei somente os 3 sublimes seres que pisaram a Terra nos últimos séculos: Krishna, Buda e Jesus, o qual, em repetidas frases que aparecem na Bíblia, diz: isto não sou eu que o faço, mas o Pai que me enviou. Quem é o Pai que o enviou? Para nós, discípulos dos mestres do Mandalam, é Sri Bhagavan Narayana, Cristo planetário. Na Bíblia, segundo me parece, este sublime ser também lhe denomina Melquisedeque. Para certificar minha opinião, citarei aqui alguns versículos bíblicos. Gênesis capítulo 14, versículo 18. Mas Melquisedeque, rei da paz, era sacerdote de Deus Altíssimo. Segundo este versículo, o ser é um representante do Supremo Deus, ou Parabrahman, o qual enviou Cristo à Terra, como deduz do versículo seguinte. Epístola de São Paulo aos Hebreus, capítulo 5, versículo 5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo, para fazer-se pontífice, senão aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje eu te criei. Na mesma epístola, versículo 1, São Paulo expõe, com maior detalhe, quem é Melquisedeque, descrevendo: sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não tem princípios de dias nem de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Agora pergunto: quem pode haver nesta terra que não tenha pai, nem mãe, nem genealogia alguma, permanecendo eternamente sacerdote como Altíssimo Filho de Deus? Neste mundo terrestre, nenhum ser pode atribuir-se a esses qualificativos. Estes misteriosos versículos podem ser compreendidos tendo claro conhecimento da existência espiritual de Sri Bhagavan Narayana, representante do Parabrahman. Ao Deus da Terra, nada nem ninguém pode impedir-lhe que, se já enviou a Jesus, o Cristo, e a outros avatares anteriores, continue enviando redentores, às vezes que ele julgue necessário, para benefício e felicidade de todos os seres. Então, aqui só reforçando um pouco, né, essa ideia que eu já havia dito, e essa parte que é interessante, que ele fala Bhagavan Narayana, representante do Parabrahman. Então, além do Cristo planetário, que é essa entidade divina, né, que governa o planeta Terra, né, que governa a todos os seus filhos, né, e sejamos nós seres humanos, mas todo o reino, toda a natureza, todo o reino animal, vegetal, estamos todos sobre os comandos, né, desse Cristo planetário. Existe ainda um Parabrahman, ou seja, um Deus superior, né, um Deus supremo, um Deus inalcançável, é o infinito, né? Não dá nem para definir isso, né? O que seria, o que é o Parabrahman, mas é um Deus transcendental, o infinito, o inalcançável. Então, Bhagavan Narayana, né, para nós aqui seres humanos, ele já é esse representante do Parabrahman, porque a sua dimensão já é uma coisa inalcançável para nós. Mas ele ainda assim
é o representante desse ser supremo, né? Que é esse indescritível ser, que é esse Parabrahman. Então, ele usou aí alguns exemplos da Bíblia, né? Alguns exemplos da Carta de São Paulo, né? E da Bíblia, a Gênesis, para poder fazer esse paralelo, né? Entre esse Deus supremo, que a Bíblia chama de Melquisedeque, e o Senhor Narayana, né? Como sendo essa possível referência a esse mesmo ser, a essa mesma entidade espiritual, mas com nomes diferentes dentro de cada cultura, né? Dentro de cada idioma, enfim. A gente sabe que isso é normal, né? Então, por que eu estou falando isso tudo, né? Porque a gente agora vai entender um pouquinho do significado do mantra, que foi o mantra que o José Vanildo, na semana passada, até botou um vídeo, né? Botaram um vídeo aí no grupo, e ele falou sobre esse mantra, né? Aconselhou que a gente falar sobre esse mantra, que é o mantra Om Namo Narayanaya. Então, é um mantra que ele vai fazer essa menção, né? Ele vai fazer essa projeção direta a esse Deus, a esse Cristo planetário, né? A essa entidade suprema, para que a gente se conecte com ele, para que a gente nos entregue a essa condução suprema, né? E seja abençoado e iluminado pela sua presença. Então, vamos ler agora o nosso último tópico, né? Para também a gente não perder o tempo da meditação, tá? Rapidinho aqui. Então, agora vamos entender o significado desse mantra, que foi o mantra que ele passou, e a importância dele, né? Porque quando a gente entoa um mantra com consciência, é muito mais poderoso do que se a gente simplesmente falar por falar, né? Assim é em tudo, né? Uma oração, quando a gente faz a oração da boca para fora, é uma coisa. Quando a gente faz com fervor, é outra. Então, o fervor, ele vem dessa compreensão, né? Então, eu achei bastante pertinente, né, a gente entender um pouquinho sobre esse mantra, até porque as práticas todas de meditação, né, que a gente faz, né, eu, Daniel, e o José Vanildo também, provavelmente, vai trazer a vocês, vai sempre fazer referência a este Deus, né, a este Cristo, né, porque é um Cristo que ele não é só essa figura externa, mas também é essa figura interna, né, que está presente dentro de nós. Então, é de uma importância muito grande, assim, a gente ter esse entendimento, até também para as próximas práticas de meditação, ter isso bem contextualizado, né? Então, vamos lá, o mantra. A hierarquia de seres espirituais que dirigem a evolução desta Terra tem um supremo chefe, o qual é infinitamente inteligente, possuidor de todos os poderes e eternamente radiante de glória, de atividade contínua, destinada a que se realize entre todos os seres que se desenvolvem evolutivamente neste mundo terrestre que ele criou. O nome pelo qual é conhecido este grande ser pelos Mahatmas da hierarquia branca é Narayana. Os Mahatmas, yogis ou rishis, né, os santos e anjos, aqui em outros termos, invocam sua divina proteção e cantam com alegria um mantra composto de 8 sílabas, o qual atrai a divina luz do excelso ser, mais a proteção dos espíritos presentes nos momentos em que se canta o mantra, obtendo também a proteção e bênção dos santos de todas as religiões, dos anjos, dos 7 planos e da Divina Mãe, Sri Yoga Devi. Este mantra está composto com palavras do idioma sânscrito, o qual não deve ser traduzido, pois perderia o poder vibratório que em si mesmo possui. Este mantra pode ser pronunciado em voz alta, porém é muito melhor quando se repete mentalmente. O número de vezes que o mantra pode ser repetido depende do tempo que o discípulo disponha para efetuar a dita repetição. Pode ser somente uma vez, 24 vezes ou 108 vezes. Este último número é o que melhor resultado produz. E é por isso que lhe aconselhamos que ponha toda a sua vontade e esforço em repetir este mantra, até conseguir as 108 vezes. Aí no finalzinho tem uma nota de rodapé que explica, né, o porquê desses 108 vezes, né? Mas, bem rapidamente aqui, né, o 1, né, o 1 ele é um número que a gente sabe que é um número que é a unidade, né,
enfim, a unidade, né? O zero, ele está associado essa perfeição espiritual, né? Ao silêncio, né? Ao nada, né? Ao nada, enfim, tem um pouco da numerologia, não sou bom em numerologia, o Pratani que ia dizer melhor, né? E o 8, que remete ao infinito, né? Então, a gente tem uma composição de três números aqui realmente bastante relevante, né? 1, 0 e 8. Mas aí ele explica melhor aqui lá no rodapé, né? Ele fala mais coisas. O mantra é o seguinte: Om Namo Narayanaya. Agora explicaremos o significado das palavras que esta oração contém. 1. Ao pronunciar a primeira sílaba Om, devemos imaginar que estamos dentro do espírito cósmico, que por sua vez está dentro e fora de nós, compenetrando o universo infinito. Segunda palavra. A palavra Namo tem como significado o seguinte: a sílaba Na significa não. Mo tem o sentido de me. As duas juntas formam a frase não me, ou não eu. Porém, Namo também indica glória, felicidade em uma rendição total e completa à sabedoria e poder do Senhor Narayana. Explicarei em poucas palavras o porquê da palavra Namo significar rendição e, ao mesmo tempo, felicidade. Imaginemos que um garoto, indo por um caminho, é atacado por um animal furioso. Corre, cheio de temor, pedindo auxílio a seu pai ou a sua mãe. Pessoas que ele sabe que têm o suficiente poder, sabedoria e amor para defendê-lo do ataque do animal. Aos gritos de auxílio, aparece seu pai, e o filho corre aos seus braços e se entrega à sua proteção. O filho já não corre, nem se esforça em combater o animal. Ele se entrega plenamente à destreza de seu pai, e seguro da sua proteção, sente sua alma cheia de felicidade. Com este pequeno exemplo, se compreenderá melhor o porquê a palavra Namo significar ao mesmo tempo entrega e felicidade. Então, esse exemplozinho, né, só fazendo uma pausa aqui, né, esse exemplozinho, ele é muito importante, assim, pelo menos para mim, assim, né, ele sempre foi muito importante, porque ele dá essa noção, né, ele dá esse sentimento, né, de qual é o sentimento que eu devo estar, né, ao estar entoando esse mantra, né, ao estar fazendo essa oração, né, com esse sentimento de entrega e de felicidade, de confiança plena nesse Deus, esse Deus interno, né, nesse Deus que conduz tudo, porque assim né, a gente passa por momentos difíceis nas nossas vidas, a gente às vezes não sabe muito bem como agir em certas situações, ou não compreende o porquê de certas coisas terem acontecido, né? A gente passa por dores, e então esse mantra, essa oração, ela é poderosa nessas situações todas, né? No sentido de pedir, né, por uma iluminação, por uma compreensão, né? E estar entregue, né? Estar entregue a essa vontade de Deus, né? Porque Deus é a perfeição, Deus não erra, né? Deus não errou com nada no mundo, né? Tudo perfeito, ele vai errar junto comigo. A gente sabe que não, né? Então, com essa postura, né? Essa postura de entrega e de felicidade, né? Como que a gente estivesse fugindo de um animal furioso, e aí vem o nosso pai e está ali diante da gente, a gente vê ele e fala, graças a Deus. E aí corre para os braços do pai e já não está nem mais preocupado com o animal, não está mais preocupado com nada, porque sabe que o nosso pai vai nos proteger e vai cuidar de nós. E aí aquela felicidade brota de dentro por saber que finalmente, né, eu estou protegido, né, eu estou amparado. Então é muito nesse sentido, assim. E pronto. E aí falta a última palavra, né, que é a palavra Narayana, que a gente vai ver agora, que é justamente essa menção ao Pai diretamente, né? Mas vamos entender o significado dela. Em seguida explicaremos a palavra Narayana, composta por três palavras. A primeira é Nara, cujo principal significado é diretor. Yana indica a ideia de imutabilidade, ou aquilo que não é afetado por nenhum acontecimento, mal ou bom, que se produza neste mundo. É o Senhor eternamente glorioso, imutável,
sem ser jamais afetado pelas contingências dos mundos evolutivos. A palavra Ya, que é a final, vem sendo indicativa de carinho e devoção. Então, Narayanaya, Narayanaya. Ya é só esse carinho e devoção, né? Yana, que é essa ideia de imutabilidade, né? Esse ser perfeito. E Nara é esse diretor, né? O diretor perfeito, esse diretor imutável, esse ser perfeito, né? E a gente pode pensar também de novo nessa presença dentro de nós, né? Esse espírito imutável dentro de nós, que é o diretor da nossa vida, né? Que é o que nos anima, que é o que nos dá vida, que é o que ilumina todo o nosso corpo, toda a nossa vida, para que a gente consiga estar aqui, né? Nesse processo. Então, esse diretor imutável, essa presença divina, Narayanaya. E aí agora ele vai juntar tudo, né? Novamente explicaremos em seu conjunto as 3 palavras que compõem esta sagrada oração. Om Namo Narayana. Om, glória ao Deus da Terra, compenetrado pelo Espírito Cósmico. Om, rendo-me ao Supremo Diretor Narayana. Esta atitude mental de entrega total ao Ishvara, ou Supremo Diretor, Diretor Supremo, Narayana, tem sido ensinada por todos os grandes avatares e mestres que têm tido a humanidade. Assim, por exemplo, Sri Krishna indica a Arjuna, nos momentos antes de entrar no campo de Kuru, que invoca o divino poder da Divina Mãe espiritual e se entregue sem restrições à sua sábia direção. Então, aqui ele só está falando de uma escritura sagrada, né, que é uma escritura sagrada do hinduísmo, que é a Bhagavad Gita, que conta a história entre Krishna, que é esse avatar, né, e o seu discípulo Arjuna, né? Então, ele está dizendo que o Arjuna, ele é Krishna, o avatar, né, a entidade espiritual, né, reverenciada pelos hindus, pelos Hare Krishna, né, ensinou isso a Arjuna, né, que ele deveria se render, ele deveria se entregar a essa divina presença. Mediante essa entrega unitiva, Arjuna teve o triunfo. Muitos outros grandes iniciados, como, por exemplo, Jesus de Nazaré, que é para nós ocidentais o maior dos seres, popularmente conhecidos, ensinou a rendição ao Ishvara, diretor supremo da Terra, que é Ishvara, ordenando aos seus discípulos que orassem diariamente, dizendo: faça-se a tua vontade, assim no céu como na terra. E quando no Horto das Oliveiras disse as seguintes palavras: faça-se a tua vontade, e não a minha. Se ele, sendo um Cristo, se entregou à divina vontade, com quanta maior razão devemos fazê-lo nós, que somos discípulos anelantes de maior perfeição. Om Namo Narayana é a expressão de um dos mais potentes mantras que, pronunciado com pleno conhecimento e devoção, promove saúde física, sabedoria e poder, atraindo partículas divinas que fazem com que nosso coração se ilumine com a luz do Espírito Santo, conduzindo-nos à glória transcendental. Om Namo Narayana, Om Tat Sat. Namastê. Então é isso, pessoal. A nossa leitura de hoje é isso daí. Tá? Depois eu vou disponibilizar para vocês esse material, né? Tem uma nota de rodapé aqui, depois se vocês quiserem ler com calma. E agora a gente vai fazer essa meditação, né? Essa meditação com essa... Ah, tá aí o Fernando, né? Agora que eu tô vendo ele. Agora eu quero saber como é que eu faço para parar aqui o share, né? Vamos lá. Parou, né? Foi, galera? Saiu o compartilhamento? Tá. Então agora, pessoal, vamos fazer a nossa meditação, tá? Vamos tentar manter isso bem claro aqui na nossa mente. Tudo isso que a gente leu até agora, né? Todo esse conceito, né? Esse Narayana como sendo esse Cristo planetário, esse Deus supremo, né? Que está aqui dentro da gente e também está fora, conduzindo essa evolução, para que a gente aproveite essa oportunidade para entregar a Deus realmente, né? E se render. A gente vai ver que essa meditação que a gente vai fazer, ela tem essa perspectiva, né?
de entrega, né? De rendição. Então, vamos tentar manter isso bastante claro na nossa mente, né? E vamos lá. Então, primeira coisa, a gente pode arrumar aí um lugarzinho, né? Confortável, se sentar de maneira assim, confortável, com a coluna mais ou menos ereta, né? É claro que se tiver algum tipo de incômodo, a gente, né, se acomoda, não precisa ter nenhum tipo de incômodo, né? Uma cadeirinha, então vamos se ajeitando. Espera um pouquinho, pessoal, se ajeitar. Então, eu convido vocês para fechar os olhos um pouquinho, relaxar os músculos do corpo, o ombro, a face, respirar, para a gente ir se preparando para a nossa meditação, para esse estado de contemplação, essa união com Deus. Vamos acalmando a nossa mente, silenciando. Coloquemos o nosso pensamento entre as sobrancelhas, imaginando que estamos diante da presença radiante do Senhor da Terra, o Cristo planetário, que aqui nos referimos como Senhor Narayana. Não tratemos de vê-lo unicamente, mas devemos ter a impressão de que estamos, através do éter universal, ante a sua divina presença. Pronunciemos o sagrado mantra Om Namo Narayanaya, que reverencia e cultua o Cristo planetário, Narayana, igualmente presente em nossos corações. Lembremos-nos do significado deste mantra, que deve estar bastante claro em nossas mentes, que diz o seguinte: Om, glória ao Deus da Terra, compenetrado pelo Espírito Cósmico. Om, rendo-me a vós. Pronunciemos juntos, em voz alta ou silenciosamente, o mantra, imaginando que estamos mentalmente atraindo a energia divina do Senhor, a Brahma Shakti, ao fundo do nosso coração.
Om Namo Narayanaya. 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 Mantenhamos a respiração suave e rítmica, sem fazer esforço algum. Pensemos na divina luz do Senhor, atraindo e absorvendo os seus raios luminosos, plenos de sabedoria, poder e glória. Meditemos nesse pensamento por alguns minutos.
Para finalizarmos, ponhamos as mãos juntas diante do coração. Pronunciemos o mantra de despedida, seguido do seu significado. Om Namah Sri Paramaheshivyo Yogi Subhamastu Sarva Jagatam. Glória aos grandes anjos e santos de todas as religiões, que eu e todos os seres sejamos eternamente felizes. Om Namo Namaha. Om Tat Sat. Namastê. Namastê a todos. E todo mundo bem? Essa foi a nossa prática de hoje. Então, tudo bem. Fernando. Gente, na terça que vem é a nossa última de dezembro, tá bom? Depois a gente retorna em janeiro, vai ser com a Gabriela. Janeiro tem bastante gente nova aí para ajudar a gente. Tá? Vai ter bastante pessoas diferentes, janeiro, fevereiro, esperar esse fim de ano, né? E aí a gente está convidando pessoas aí. Se alguém quiser conhecer alguém, né, que tem essa linha de trabalho, quiser convidar, pode convidar, tá? Manda fazer um contato com a gente, que a gente faz uma programação. Tá bom? Beleza. Pode se despedir, o Daniel, fica à vontade. Agradecer, né, a todos aí pela presença. Depois eu vou postar lá para vocês o materialzinho que a gente leu, né? E espero que tenha sido proveitoso, né? Fiz o meu melhor aqui, mas a gente está caminhando aí, todo mundo caminhando junto. E fico feliz aí, né? Quando vocês tiverem a oportunidade e quiserem também, a gente se reúne todo domingo aqui no Engenho do Mato, em Niterói. A gente tem a nossa meditação, né? Que é uma meditação também conduzida e é muito bonita também, né? A gente tem feito aqui uma versão assim bastante simplificada, digamos assim, né? Bastante introdutória. A gente só faz um aspecto da meditação, né? Então, quem se sentir à vontade e tiver disponibilidade de vir também aos domingos aqui, a gente faz uma prática mais elaborada, assim, né? Muito bonita também, né? Cada semana a gente faz uma, a gente tem 7 práticas diferentes. E aí fica o convite aí para quem quiser também. Bom, então é isso. Muito Então, obrigada, pessoal, Daniel. um grande abraço aí. Tá, até terça, então. Obrigada, Daniel. Obrigado, Daniel. Obrigada, Um abraço Daniel. aí. Gratidão. Eu vou me programar para ir nessa meditação presencial. Ah, legal. 8 horas da manhã, domingo, 8 horas. Tá joia. Obrigada. Tá bom, um abraço, Flávio. Tudo de bom. Abraço. Tchau, gente. Fiquem com Flávia também está aí. Márcia, um abraço. Tchau, tchau. Gabriela, um abraço, Gabriela.